Boa noite, ouvintes da Rádio Bicuda e todas as redes sociais que escutam a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com o meu caríssimo Firmino Luz, que vai abordar um tema incrível. Generosidade, uma fonte inesgotável para a riqueza. Vai lá, Firmino, é com você. Alô, alô, Felipe, muito boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Bicuda. É um prazer estar de novo aqui nessa roda de conversa, esse bate-papo nosso aqui, que visa realmente a gente ampliar a nossa consciência. E hoje nós resolvemos trazer um tema muito interessante: generosidade. Meu Deus, como é que é ser generoso, né? O que é isso, né? Generosidade. Essa palavra ela é de origem latina, mas ela tem origem inicial indo, indo-chinesa, uma coisa assim. É guineu ou guiné, que significa criar. Você cria, você traz a vida. Então, é uma criação. A generosidade é uma criação. Então, o que é generosidade? É a capacidade, ela é uma virtude, aliás, ela é uma grande virtude do ser humano de doar uma coisa sua para outrem, sem que alguém peça, sem ter nenhum interesse em ganhar nada em troca, é espontâneo. E ela está entranhada em nós também, voltando ao nosso papo antigo, que eu pretendo fazer com que vocês fiquem com isso massificado na mente, o início, né, da vida humana nesse planeta, onde a gente é formado lá dentro do ventre da mãe, aquela coisa que o Cauã está vivendo, né? Viveu, agora já está respirando o novo ar na Terra. Então, nesse início, dentro desse, digamos, desse aparato, né, do inconsciente humano e da criação humana, da essência humana, está uma possibilidade, lá um mecanismo chamado virtude generosidade. Ela está ali e ela é, de certo modo, ela um degrau para o amor, né? A generosidade, a empatia, elas são muito próximas do amor, assim como a gratidão. Então, a generosidade é essa virtude que o ser humano traz em si, né? Que é uma capacidade de doar uma coisa sua para outrem, sem que o outro peça e sem esperar nada em troca. Ela é espontânea. Então, o que que acontece? A gente, quando. E essa coisa vai estar muito ligada aos primeiros anos de vida da gente. Está lá dentro da gente. Para propiciar que você tenha essa capacidade de manifestar generosidade, ela, ela só nasce se o ambiente onde você dá os seus primeiros agidos, seus primeiros golpes de ar para viver, se esse ambiente é um ambiente acolhedor, é um ambiente que realmente facilite que você se sinta amado, que você se sinta acolhido, que você possa se sentir pertencendo. Então, a gente pode notar que uma pessoa hoje que é pouco generosa, a gente vai notar, a gente vai dirigir o nosso olhar para o início da vida dela. Eu olho para mim, será que eu sou generoso? Aí eu fico assim, pô, será que eu sou? Aí me pergunto, pegando essa coisa da definição de generosidade que eu falo agora, eu tenho assim, eu dou alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca? Às vezes sim. Eu acho que eu e o Felipe estamos fazendo mais ou menos isso, né? A gente não tem. Claro que a gente é profissional, a gente está disponível para atender, mas nossa primazia, nosso maior objetivo é que a pessoa receba alguma coisa boa para ela. Então, esse é um objetivo importante da generosidade. Ela quer que o outro se sinta feliz, assim porque ela acha legal que o outro se sinta feliz. E ela não tem nenhuma lei que obrigue, né? Então, o que que acontece? Quando o ambiente onde a gente
deu os primeiros vagidos, onde a gente foi construído, né, de criança para chegar à idade adulta, se esse ambiente é um ambiente de uma relação paterna ou quem represente, muito autoritária, muito exigente, o que vai ocorrer? A generosidade não tem muito espaço para crescer. O que realmente dá a ela a condição de viver, que dá oxigênio para ela, é realmente uma relação afetiva acolhedora. Se houver isso, a gente vai notar, a gente pode então perceber, hoje olhando o mundo, nas nossas relações, uma pessoa mais egoísta, certamente ela não será generosa, ela tem mais dificuldade, ela tem muita preocupação com o que ela tem, ela mantém, ela segrega o que tem e tem medo de perder. Então a gente começa a pensar o que é generosidade. Seguindo adiante, a gente pode encaminhar isso para uma outra coisa muito interessante. Né? Se eu sou generoso, eu certamente estou augurando uma vida diferente para mim e para o outro a minha vida vai ser mais tranquila. Se eu não for, a minha vida vai ser mais dolorosa, mais triste, mais difícil. A ciência hoje tem descoberto que uma pessoa generosa ela é muito mais feliz. E ela tem tendência, por isso que nós colocamos, né, esse subtítulo, né, uma fonte inesgotável de riqueza. É como a gente falava uma outra na roda, é uma fonte que, à medida que mais se tira, mais ela produz. Quando você é generoso com alguém, você manda um recado para o mundo e para o universo: eu posso, eu tenho. E o universo e o mundo observam, mas ele tem. Mas como? E é interessante que eu me lembro muito daquela parábola que Jesus fala da viúva, né? Eu gosto muito dessa parábola. O óbolo da viúva, né? A viúva compra 5 pãezinhos, vai para os seus filhos. Eu tenho dinheiro para comprar aqueles 5 pãezinhos. E, no entanto, ela decide, naquele momento que ela está lá no ambulatório, né? Onde ela vai colocar lá as moedas, ela tira 2 moedas e diminui 2 pãezinhos para levar para casa, para que aquelas 2 moedas sejam doadas a alguém que não tem pão. Essa parábola é muito interessante, porque ela revela essa questão da generosidade, que ela não está muito ligada à condição social, a interesse. Ela é altamente espontânea, subjetiva e muito afetiva. Então, e amorosa, tanto que como eu já disse, essa, essa virtude, ela se troca figurinhas com amor, com a gratidão, com a compaixão. É assim como se fosse uma gestalt, né? Um complexo, elas se irmanam. E nesse sentido, mas eu não tenho muito dinheiro, né? Como é que eu vou dar? Eu mal tenho para comer. A gente pode dizer isso mesmo, se a gente pensar no Brasil como nós, com 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, ferrou, né? Não há generosidade. Miséria, né? E, no entanto, o que revela que ela é inata e que ela está na nossa essência é que ela transcende até a própria escassez, a dificuldade, a pobreza, porque ela é um ímpeto, um impulso nato nosso que faz que a gente divida. Se a gente observar, eu costumo observar os mendigos na rua, né? Eu sou fã dos mendigos, acho que eles são os mestres a nos ensinar. O limite da nossa pseudo-segurança em cima de uma arrogância, ou então o Fãs nariz de em quê, pé. Felipe? Hã? Fãs, Oi? fãs de quê? Dos mendigos, dos Ah, dos moradores de rua, mendigos. Entendi. mendigos, os que não têm, né? E observando, e observo, porque quando você pensa assim, é muito mais fácil você dar, né? Você tem. Muito mais fácil, pô. Passo pela rua, eu estou cheio de notas no bolso, o cara me estende a mão, dou até R$ 5, né? 10, sei lá. De repente até 50. A diferença é que não é uma doação, é do que te sobra.
A generosidade ela é uma coisa que você tem, que é muito tua, que ela faz parte da tua alma. E no meio das pessoas que menos têm, e eu estou falando desse momento dos curadores de rua, que eu observo, alguns que dividem, cara, o que não tem. Vi isso várias vezes. Você dá um salgado, aí o cara vai e divide com alguém do grupo deles, ou uma criança, ou às vezes até doa. Então, esse é o poder da generosidade. Ela tem um poder muito grande, que ela transcende as leis até, né, no meio, né, filosófico e racionalista e discutir, a gente tem que discutir isso mesmo. Uma comparação dela com a justiça. Elas são duas virtudes que se preocupam com a maneira com que a gente se relaciona com a outra pessoa, né? Acontece que a justiça está repousada em direitos humanos, né? Direito, lei. Ela se preocupa com o que é seu, ela defende aquilo que é seu. E a generosidade? Ela fica um pouco. Ser generoso é fraco. É como amar muito é fraco. Ser generoso é fraqueza. A generosidade fica meio fechada, meio isolada, às vezes até dentro do âmbito de um lar, né? E às vezes não vai para a empresa. Uma coisa que nós temos, né, olhado com cuidado dele, Felipe, é a questão nas empresas. Porque a empresa, de certo modo, é uma tremenda fonte de várias famílias. Se você tem dois, três empregados, olha quantas pessoas estão dependendo da tua conduta, né, ética, moral e profissional, né? Então, de certo modo, a generosidade ela não tem um estatuto como a justiça tem, e a justiça é importante. Aliás, há uma briga entre elas, né? As pessoas discutem, os grandes filósofos, se uma é maior que a outra. Alguns acham que a justiça é melhor. E se a gente for pensar bem, as duas se coadunam e trabalham em espaços que são importantes para a qualidade de vida do ser humano. E a generosidade tem uma coisa muito interessante, porque assim, é fácil, eu não dou. Isso é muito comum, vocês devem sentir. Eu mesmo sinto. Pô, não vou dar dinheiro a esse cara vai cheirar. Às vezes na praça, às vezes estou na praça, espelha todo centro. Aqui mesmo, Maricá. O cara me estende a mão. A primeira coisa que vem, esse cara vai cheirar. Não vai tomar uma cachaça. Você percebe? E isso já estou dando um preconceito que está repousado, então, até numa crença minha, não, o cara vai beber, então estou propiciando que o cara vai ficar bêbado, o cara vai cheirar, blá, blá, blá. Nessa hora, isso é mais ligado à minha razão, né? E a gente pode ver um viés com a própria justiça. A generosidade tem outra forma de lidar. Ela, você dá do que você tem para o outro aquilo que ele não tem, mas é você que decide. Então você tira de si para dar para aquela outra pessoa aquilo que ela não tem. E nesse momento você não está preocupado se é justiça. Aliás, às vezes a gente meio, né, a gente atravessa a justiça e as leis, porque é preceituado, né, que a gente, nesse caso, por exemplo, não vou dar porque o cara vai cheirar e tal. O que é a generosidade a mim me ensina? Eu chego, olha o que ela faz. Você chega, se aproxima, você conversa, você pergunta o nome da pessoa, a pessoa fica assustada assim. Não, moça, eu só pedi só R$ 1, R$ 10, você não vai saber da minha vida. Ela passa nessa questão social, ela invade esse espaço realmente uma força do lado social, porque ela quer saber quem é aquela pessoa. Ela está preocupada com a história daquela pessoa e quer dar a essa pessoa, a pessoa começa a sentir meio pertencendo. Mas por pô, mas eu estava aqui um zero à esquerda, esse cara quer saber a minha vida. E de repente essa pessoa começa a contar a vida dela para você. Tá? Então ela está preocupada que aí então você pode, nesse momento você rompe a defesa. Eu estou falando de mim, né, nesse caso. Aí eu já vou comprar, em vez de eu dar o dinheiro, eu vou comprar, sei lá, uma quentinha, um salgado, sei lá. E o cara às vezes esquece de começar, houve questões interessantes, o cara esqueceu de começar, vai ficar conversando. Pela pessoa já vai. Então eu aprendi a generosidade dessa forma, ela transcende e ela é vital para um laço social mais seguro, né? É o que você vê, por exemplo, a gente pode pensar, existe uma diferença muito grande, interessante de se fazer, que a generosidade, como
qualquer outra virtude pode ser maculada, né? Ela pode ser transgredida por interesse egoísta de um grupo social ou de uma pessoa. Tem gente que se, né? Eu doei. Aliás, eu penso muito, eu me lembro do Poderoso Chefão. Eu tenho um paciente que adora essa liturgia. E eu também vi todos eles. E me lembro de uma situação em que o Poderoso Chefão estava batizando o neto, parece, enquanto ele estava mandando matar o irmão dele. Essa dicotomia é muito interessante. Como a gente precisa ver uma coisa que é fake, uma coisa que é real. A generosidade, ela trabalha fidedigamente com a realidade, com a necessidade real da pessoa. Então, assim, não, a gente não deve dar, a gente não é obrigado a dar. Olha, como você diz, eu não sou obrigado a dar. É uma escolha, você pode estar respaldado na justiça. O Estado, o governo devia dar, né? É o governo, aliás, o governo deveria ser assim. A ideia de governo, a básica ideia de governo, dentro de uma posição humanística, seria de um governo ajudar as pessoas a se governarem, a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, eu e o Felipe. Eu, Felipe, um grupo aí que está preocupado com isso, que é de ajudar as pessoas a se governarem. Que não adianta você ter um governo que comanda um grupo desgovernado. E claro que as leis são importantes, nós vamos organizar isso, que vai fazer, são importantíssimas para o lado social, que aí dá um lugar para você fazer uma diferenciação quando alguém está realmente invadindo espaço do outro e da comunidade. Mas o que a gente precisa pensar é que um verdadeiro governo é aquele que facilita que os seus governados possam pensar, possam sentir, possam decidir e possam governar a sua própria vida. Então, Felipe, fala um pouco aí que eu estou falando muito. Quero te ouvir o que você está achando. Vamos lá. É, quando se fala em generosidade, pelo menos quem é aqui do Rio, né? Acredito aí também, quem nasceu antes de 90, Uhum. vai lembrar muito do Profeta Gentileza, Gente fina. que Eu conheci tinha. Gentileza. Tenho 74 anos, é uma beleza. Eu conheci pessoalmente. Eu Conheceu vi. ele? Conheci, vi. Ele andava por ali. Aquela barba. Era uma figura interessante. Uhum. E no viaduto ali, perto da rodoviária do Rio, tinha, né? Gentileza gera gentileza. E aí Ele eu tenho. escreveu aquilo na frase que eu escrevi. Ficou mundialmente conhecida porque depois se tornou blusa, canga e etc. Se tornou um produto e se comercializou isso. Então se propagou essa mensagem. E o que acho que é interessante são dois aspectos. A gente não tem que ser generoso. Você não precisa, você que está ouvindo a gente, você não precisa ser generoso. Mas se você for generoso, a sua vida tem de ser melhor. E aí é uma escolha, né? A gente falava na outra roda, se eu não me engano, de escolhas e desafios, e é uma escolha. Depende do que você quer fazer com a sua vida. E quando você entende isso, a generosidade ela se torna um potencial nas suas mãos. E como o Firmino trouxe, todo mundo nasce com os recursos. Eu até criei uma frase ontem ou hoje de madrugada, não lembro, que é o homem não precisa de nenhum. O homem tem milhões de teorias, mas não precisa de nenhuma para usufruir a vida com sabedoria. E é justamente isso. Todos nós nascemos com os recursos necessários para viver uma vida com sabedoria, uma vida com generosidade, uma vida com amor. Só que por N questões, isso às vezes fica passado, vamos colocar assim, fica difícil de enxergar. E o que me remete à generosidade também, onde a gente tem um mundo que vem de uma cultura, né, egoísta, onde a competição de um determinado modelo de vida que a gente passou era algo extremo, né? Então para você ganhar, alguém tinha que perder. Não existia o ganha-ganha, existia o ganha e perde. Porque se alguém está ganhando, alguém tem que estar perdendo.
E se você está ganhando, você está se destacando, você está tendo mais lucratividade, você está conseguindo empregar mais pessoas, você está conseguindo ter melhor posicionamento ou mais poder. E aí entra uma questão que é a generosidade ela vai ficando para trás, né? Nesse tipo de modelo de mundo, onde a gente começa a observar e se questionar por que eu vou ser generoso. Se ninguém faz por mim, ninguém está fazendo nada, como o Firmino falou, né? O governo não faz por mim, ninguém faz nada por mim. E aí eu queria trazer uma outra reflexão, que é se você não fizer por você, quem vai fazer? E se você não fizer por você para os outros, quem vai fazer também? Porque não adianta a gente esperar só do outro, né? Do governo. Ah, que o Firmino tem que ajudar para eu poder ajudar. A gente tem que ser o protagonista e dar esse primeiro passo. Não adianta eu ficar numa crença, ah, não vou ser generoso, não. Não. Quem é generoso comigo? Por isso que falta generosidade no mundo. O mundo está egoísta e está todo mundo assim. E você também está assim. Você está preso a isso, né? Você está preso a esse estigma. E aí, a partir do momento que você dá esse primeiro passo, de você ser generoso, de você fazer o bem, sem olhar quem, você fazer o bem, pode fazer, você pode é, ter o seu valor que você vai é, receber em troca do seu serviço, do seu produto, etc. Mas você também pode usar isso para outras pessoas, né? Em outros canais de comunicação, outros pontos de contato. Você pode usar isso, às vezes, numa viagem que você conheceu alguém, enfim. Você pode usar todo o seu conhecimento de forma generosa, né? E generosidade, a gente está falando basicamente de conhecimento, é a troca de conhecimento. Por quê que é a troca de conhecimento, né, no meu ponto de vista? É o conhecimento todo que eu tenho de ampliação de mundo, de entendimento e compreensão do ser humano, das visões, dos sentimentos, das emoções, né, das aflições que as pessoas passam. E nesse momento eu me coloco ali à disposição e disponível para ajudar aquela pessoa no sentido mais generoso da palavra, né? Eu tento fazer com que ela saia dali melhor, né? E quando eu observo alguns pontos que eu posso ajudar. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo o meu conhecimento para ela, né? E aí, o conhecimento é de cada um. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais vocês se capacitarem, mais vocês vão poder ser generosos. Muitas vezes a gente não consegue ser generoso porque a gente fica preso a essas crenças. A gente fica ou a gente só entende a generosidade como se fosse eu acolher o Firmino num momento ali de tristeza, ou eu levantar do banco para dar lugar para a senhora, porque é uma questão de educação. E aí eu tenho que fazer isso por questões sociais. Não, você está levantando do banco para dar lugar àquela senhora, àquele senhor, porque aquele senhor provavelmente está mais cansado que você. E quando você tiver uma idade e for senhor, provavelmente você vai querer sentar também, né? Então, já que você é novo, você tem mais energia, senta no lugar, qual o problema, né? A não ser que você esteja Felipe, extremamente Felipe, cansado. essa coisa que você falou é engraçada, né? Eu sou já um senhor. Eu sou um senhor até bem apessoado, tem gente que pensa que eu tenho 48 ou 50 e tira uma onda. E tem gente que consulta no metrô, por exemplo, aquele pessoal que eu tenho que mostrar a identidade, a pessoa fica olhando. Dia que eu estou mais bonito, dia que eu E estou bonitão, com a camisa porra, mais moderna, e fica olhando, olha para mim. Aí eu disse, ó, tenho 74. Eu tiro onda, claro, né? Pô, aí meu narcisismo positivo. Eu tenho 74. Aí a pessoa me olha e me entrega a carteira. Mas é interessante, isso que você fala, onde a gente vai falar, né? Se lembrou do gentileza. Um beijo, gentileza. Aquele era um mestre. Você sabe a história dele, né? Ele era um empresário, né? Tinha uma empresa, né? Perdeu a família no circo, né? sim, E aí, é, então ele decidiu, largou, entregou a empresa e saiu no mundo para mundo professar afora. a gentileza, entendeu? Ele queria falar sobre a gentileza. Então, uma coisa que eu noto, você falou da gentileza, dar lugar a alguém.
A gentileza, a empatia, elas são da família da generosidade, são filhas do amor e da compaixão. E a gratidão, cara, é uma família legal, adoro essa família. Eu quero viver nessa família, deve ser bom pra cacete. Uma família que você tem irmã, generosidade, compaixão, É muito bom. gratidão, amor, olha essa empatia e gentileza. Olha, 6 coisas maravilhosas. Então, e mais uma, espiritualidade, 7 virtudes que eu gosto pra cacete. Então, assim, eu noto o seguinte, às vezes eu vou no metrô, né? Uso o metrô na quarta-feira, e eu sou observador porque sou um curioso da raça humana, e me observo também. As pessoas, existem os bancos atuais que é para gente adulta, gente que está com criança de colo, né, gente mais idosa. Mas tem jovens e gente, senta ali, cara, se espalha. Aí muitas vezes, eu chego, fico olhando. O dia que eu estou com o Hulk, quando o Hulk está por perto, aí é um perigo muito grande, né? Porque o meu Hulk ele é muito justo, né? Muito severo. Eu chego e digo, por favor, me ceda o lugar que eu estou cansado. Na cara de pau. Mas a maioria das vezes, a pessoa me olha, assim, me levanta meio danada na vida. Mas eu dificilmente faço isso, eu sou mais generoso. Porra, eu penso, porra, esse cara tá mais cansado que eu. Às vezes ocorre o contrário da pessoa me oferecer o lugar e eu não quero. Eu não estou em pé, cara. Às vezes estou jogando um joguinho, estou ouvindo uma música, estou pensando também, estou fazendo mantra. Porra, essa semana, agora na quarta, até encontrei um colega meu, né? Ele é psicólogo, neuropsicólogo, então eu contei umas ideias, Felipe. Seria bom para trocar umas ideias que ele falou sobre. Ele gosta muito de cérebro, blá, blá, blá. E aí ele chegou, eu acho que o Hulk dele estava perto, tinha um cara sentado em um lugar, e ele chegou assim: por favor, o senhor pode se levantar para eu sentar? Que esse lugar é determinado para gente da minha idade. O garotão, né, jovem, assim, para ele assim, por favor. Eu estava do lado desse cara, aí o cara levantou, e o James, alô, um abraço, né? O Vini sentou. A gente acabou trocando uma figurinha. Então, isso é gentileza. E falta de gentileza. Falta de observar o outro. O outro não existe. Aí a questão da justiça, da gentileza, que a gente estava falando agora, a comparação de justiça e generosidade, porque a justiça está lá. Se houver generosidade no planeta, a justiça vai ficar mais tranquila. Percebe? Você quer ver? Eu estava pensando de manhã, eu também fiquei pensando, eu dormi 3 horas estudando, lendo e jogando xadrez que eu gosto. Aí estava pensando no Médicos Sem Fronteira, né? Nas ONGs. A base das ONGs e do Médicos Sem Fronteira é a generosidade humana. Só que ela fica um pouco assim, né? Ou ajude as crianças, né? Unicef, fica sempre meio fora do palco da mídia. A mídia diz que você tem que ser competitivo, você tem que ser efetivamente vitorioso nas suas ações e que você deve ser cada dia mais centrado em si mesmo. É o que está acontecendo atualmente. Se eu estou centrado em si mesmo, pessoas preocupadas, tem que bater meta, eu tenho que ganhar mais, comprar um carro melhor, eu tenho que viajar, as coisas, a pessoa está toda voltada para fora. E a gente pisa nas pessoas que estão precisando de ajuda. E às vezes, eu costumo dizer que a gente nem lembra de. Tem familiares nossos que podem estar no sufoco. Às vezes, eu digo, porra, como é que está minha tia? Eu pergunto a alguém. Eu não sei, cara, o que está acontecendo. Às vezes, até um afilhado seu que você não vê há muito tempo. Então, assim, a generosidade, ela tem uma amplitude, porque ela diz assim, o ser humano tem direito, qualquer ser humano, ela diz isso, qualquer ser humano tem direito. Quando a gente se movimenta para, né, levantar as casas do pessoal no sul, para ajudar as pessoas que estão ainda presas e detidas lá no Talibã, no Talibã não, o outro lá que são meio parecidos, lá em Gaza. Quer dizer, você vê que isso é um movimento para dentro de todo tipo de qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer raça, até engraçado, né? Mas assim, de qualquer etnia que eu prefiro, ou de qualquer situação econômica, ela sente isso em si, porque está entranhado nela.
É uma coisa interessante que a gente observa quando aprofunda, né, o estudo da generosidade, nesse início, que a gente fala naquele início lá que vem aparecendo, que o Freud vai falar das pulsões, e vem aquelas coisas inatas, aqueles desejos terríveis que a gente tem, aquela emoção. Meu Deus, fico tão emocionado quando eu penso no Cauã, por exemplo. Porra, acho um barato bebê, eu acho um desenho maravilhoso. Eu fico encantado. Eu queria ser pai de 10 filhos, mas eu não tenho tempo nem bala para isso. Então, o que, que acontece? Porque é interessante essa magia do universo que faz um ser. Eu acho o ser humano lindo, cara. Qualquer um é diferente. O cara que anda, pensa, se ciente. O cara que corre, por exemplo, eu estou com um problema, estava com um problema aqui, o meu amplificador moderno aí, desse não sei o que, tubo de não sei o que lá, que com rapidez, agora estou cozinhando, passando, lavando, entendeu? Você minha amada. Então, tudo que é rápido para minha mãe, ele deu um mexi lá, eu tenho a minha mão de Hulk, puxei, mandei para o cara, disse, não, fez isso aqui, ele mexeu, mas me entregou, porra. Falei, quando que eu dei, meu amigo, disse, não, nada, só acertei isso, você puxou. Então, assim, é uma coisa muito interessante, o ser humano que cria, o ser humano que me socorre, que me ampara. E aí a gente vai descobrir o seguinte: lá no início da formação mental e no começo da infância de uma criança, que nós fomos, ali começa toda essa coisa da escolha que a gente falava, né, Felipe? As escolhas. Aliás, eu costumo dizer que os pais escolhem detalhe. O problema do karma que os orientais falam, ele está ligado, nós estamos todos ligados. Felipe, você que é pai agora, saiba que você tem sobre o Corão toda a responsabilidade, você pode protegê-lo, não só física, mentalmente, como espiritualmente, né? Em qualquer situação. Porque isso é universal, isso está dentro da gente, é código. Então, o que, que acontece? Nesse início que a gente falava lá do bebê, né? Quando ele fica com fome, quando ele não é alimentado, ele fica com raiva, ele odeia a mãe. Então mordeu sim! Ai, será meu, não é meu, ele fica puto. Nós ficamos putos hoje. Quantos casamentos caem porque ela não me deu hoje? Ela disse que está menstruada. Puta, eu ficava danado quando a Graça dizia que estava menstruada. Não pode. Por que, que essa puta dessa menstruação existe? A gente não aceita limite. Então, o que, que acontece? No início, lá, a gente tem essa raiva da mãe, né? O bebê tem, lá no início, você vai ver isso aí, Felipe. Você já está treinado, coach, meu irmão. Pô, ele veio aqui na roda de conversa, meu parceiro, vai ficar, ó. E qualquer coisa, você ligar que a gente troca figurinhas. Porque ele vai ter reações assim, entendeu? Não é só aquela que você vê que foi limpar o bumbum, que ele começou, oh, tá me imaginando? Tem um monstro nesse mar. E ele vai ter essa reação. E nessa reação se constitui uma coisa muito importante, que eu sempre estou falando sobre isso, nós temos o inferno e o céu dentro de nós. Aliás, é um problema seríssimo dos catolicistas, protestantes, religiosos. Mas como o inferno não está lá? O inferno está aí dentro de você, o céu também. Qualquer um que está me escutando, padre ou não. Porque eu tenho até exemplo, é só ver lá o nosso querido Papa, que eu gosto do Francisco, maravilhoso Papa, um ótimo Papa. Nós temos nesse momento para o grupo catolicista, que está revendo essa questão de como a repressão do desejo prejudica a relação, o desenvolvimento de uma pessoa. Então, nesse momento em que o bebê experimenta isso, que ele acha que está sendo reprimido, porque ele não vai, o peito não é dele. Então, ele, pô, roubaram meu peito? Eu pensei que aquele peito era meu, mas não é meu. Meu Deus, é daquela mulher. Eu odeio essa mulher. E depois ele experimenta uma coisa chamada sentimento de culpa. A gente vai fazer ainda uma roda sobre sentimento de culpa, hein Felipe? Vamos programar isso para a gente discutir mais isso. Mas o sentimento de culpa, pasme, ele é básico para você acessar a generosidade e o amor. Oh, mas como? Eu mesmo, depois que me formei, tempo de análise e tal, eu fiquei igual o Felipe. O Felipe tem umas coisas parecidas com essa palavra, eu não gosto, não. Eu não gosto muito dessa palavra sentimento de culpa, eu não gosto muito, não. Pô, só pra lá, isso tem mau cheiro. Que é uma defesa nossa, quem sabe que ali, dentro desse conteúdo, desse completo, existem coisas boas, mas a gente está projetando, e aí a importância olhar para daqui dentro tem coisas boas e ruins, cara.
Essa mão que afaga pode tirar uma vida. Isso profissional, incompetente, descuidado, pai incompetente, mãe incompetente. Então, o que acontece? O sentimento de culpa ele vai gerar, ele tem um aspecto muito positivo, que ele vai gerar o nascimento, ou não tem que ter nascimento, que ela está lá, a propiciar a emersão, seria o termo mais correto, da generosidade que está lá dentro. Como? Caramba, depois ela veio e me amamentou. Meu Deus, como é que eu fiquei com ódio dela? Isso, claro que ele não tem ainda os aparatos que eu tenho hoje, quando eu faço uma besteira, eu faço uma besteira, se é uma besteira, tipo, eu vou ficar com culpa, mas vou pensar e hoje eu posso assumir a responsabilidade. Vou dirigir, Felipe, você me desculpa, eu fui delicado contigo. Mas você já está num acesso maior mental, né? Cerebral, né, Felipe? E o bebê não, o menino pequenininho, a criança não. Mas ela começa a desenvolver generosidade, gratidão, que a menina vai falar. É aí que o sentimento de culpa vai fazendo com que você comece a ficar mais generoso. E ela me dá, sei. Aí fica a gratidão, e aí você quer dar. Aí ele dá sorriso para a mãe, né? É o que ele pode dar. Às vezes dá um montão de flautas cheias de dejeto, a gente fica meio puto, mas é o que ele pode dar. Ele quer dar alguma coisa para a gente, para a mãe, para o pai. E isso é o início da generosidade dentro de um ser humano. O ser humano começa junto com a gratidão. Isso eu já falei dessa família, eles são todos empatia, eles trabalham junto, é uma grande família luminosa, né? Então, nesse momento, se institui. Firmino, eu acho que caiu aí. Alguma coisa cortou a. Deve ter sido a internet, mas já está voltando aqui ou alguma coisa desconectou. Fala, Firmino. Desconectou alguma Tudo coisa aí, não sei bem, se foi o acontece. Felipe. Quem faz ao vivo padece das frustrações ao vivo, nós estamos vivos. Então é o seguinte, e aí tem uma coisa muito interessante que vai decidir para a nossa vida adulta se a gente vai ter essa possibilidade de dar. Como é que diz o pensador? Tenha tudo que você puder, conquiste, mas dê tudo que você puder, porque isso alimenta a tua riqueza. A prosperidade está diretamente ligada a essa capacidade de dar. Então, quem vai ter essa possibilidade de ter tido esse espaço com a mãe, que não é uma mãe repressora, que é uma mãe que acolhe, né? Também que brinca com o bebê, eu brinquei com meu filho e a minha mulher também. Então, a criança ela começa a ver que há uma resposta diferente daquilo que ela supõe. E ela, então, institui uma generosidade. A outra criança, não. Ela fica egoísta. Ela não consegue romper. Nesse momento estabelece o narcisismo pessoal lá no início da criança, e se essa família, ou quem representa, não facilita isso, quer dizer, essa pessoa não recebe, essa pessoinha, né, pessoa depois, não recebe amor e acolhimento necessário, ela não consegue acessar a generosidade. Ela fica egoísta. E a gente vai ver isso dentro da nossa família, na relação de casais, em toda situação, você vai ver. Essa pessoa ela tem dificuldade com isso. E ela tem uma preocupação. Isso faz. Nós já falamos sobre a avareza, né? O egoísmo. E o cara fica ávido. Pô, se eu der isso, vai acabar, né? E nós estamos vivendo um momento, o Felipe tocou ainda agora, nesse momento atual, da competição, né? De você ganhar o máximo que você puder. A ideia é essa. Mais individualista e ganhar mais e mais, em detrimento do outro. Bom, se o outro não ganhou, é porque ele não foi competente, não sabe chutar gol. A ideia é essa, a gente ainda empurra mais para o fundo do poço a pessoa que tinha todo o direito, que na verdade nós temos consciência, a organização sistêmica do planeta, ela é injusta, ela não é harmônica. E não tô me metendo em socialismo, que eu não tô nem aí para esse ismo. Eu quero falar de humanismo dentro do preceito humanista, e aí a generosidade vem com esse ímpeto,
ela quebra essas coisas, porque eu vou dar o que eu tenho para alguém que precisa, porque aquele alguém tinha direito. É como você dá comida a quem tem fome. A gente não pode deixar uma criança passar fome, gente. É um horror isso. Está acontecendo no planeta. Está acontecendo no Brasil. Criança, como eu já contei aqui outro dia, que me deixou emocionado, uma senhora que escolhe 3 filhos para comer, outro para tomar caldo de grama. Porra, não pode, cara. A gente tem que se movimentar para isso. E é generosidade que vai movimentar essa coisa da gente. Porque, na verdade, você é a justiça, está tudo bem, pô. Eu sou honesto, eu pago imposto, né? Eu trabalho 8 horas por dia, né? Pago a luz. Eu estou bem, eu vou à igreja, né? Quando você estava ainda agora, o poderoso chefão batizando e podendo matar o irmão. Essa dicotomia que a pessoa tem mental, que nós estamos aqui propondo que as pessoas pensem que essas coisas estão todas dentro dela. Essa é a importância do autoconhecimento. E a generosidade, ela abre um espaço muito grande para a gente pensar no autoconhecimento. Então, a gente pensando essa questão da justiça, eu queria falar um pouco também da importância dela para a felicidade. Eu agora, com 70 anos e algum tempo de pensar as coisas, eu me sinto muito mais feliz. É engraçado. Porra, eu pensava assim, houve um tempo que eu pensei, porra, eu vou ganhar, vou trabalhar, vou me formar. A gente falava disso, a escolha, né, Felipe? Trabalhava, Felipe até disse, o cara, a gente viu isso, né? O cara advogado vai dar mais. Ajuda a mãe, é lógico que vai ganhar mais, porra, do que um cara que repõe coisa no supermercado. Então tem um fito, né, que a gente tem um foco de crescer. E é necessário, aí entra uma questão muito interessante, que uma pessoa precisa ser generosa com ela, para ser generoso com o outro. Eu preciso ser generoso comigo. Eu preciso me dar um tempo para ter as minhas coisas. E ser cuidadoso comigo. E a partir daí, eu vou. Então, chegou um ponto, eu estava falando dessa situação, em que hoje eu penso assim: engraçado, cara, eu me sinto rico. Acho que eu estou doido, né? Acho que eu vou voltar para análise. Eu acho que eu vou refazer o que o Flávio dizia o seguinte: 5 anos você deve fazer a análise. Eu fiz 14, eu acho que eu cobri 3 etapas, quase. E aí eu fico pensando, mas eu me sinto rico, cansado, estou maluco. Eu devo estar doido. Mas é engraçado. Eu me sinto mais generoso. E aí eu estava nessa minha pesquisa, descobri que em Zurique fizeram. Felipe gosta disso, Felipe é mais ligado à neurociência, Felipe é o coach. O pessoal de Zurique fez, na Universidade de Zurique, Pessoal fez de quê, filho? Não deu para ouvir. Zurique, a Universidade de Zurique, na Ah, Suíça, aham. fizeram uma pesquisa com um grupo para identificar a potencialidade, a influência da generosidade na vida da pessoa, para ver o que acontecia. E aí eles descobriram uma coisa interessante. Aquele hormônio que você citou do amor, oxicitina, como é que é? Oxicitina, né? Do hormônio Oi? do amor, Ah, oxicitina, ocitocina. oxitocina. Então, esse hormônio, eles notaram que quando a pessoa, só de pensar em ser generosa, Ocitocina. esse, É, esse hormônio, ele subia, né? Junto com a dopamina e serotonina, subia os três. E a pessoa se sentia mais feliz. Eles começam, só de pensar, a pessoa pensava em ser generosa, eles notaram, fizeram, né, o exame, usaram. Oh, meu Deus, agora esqueci o nome. Computadorizada, esqueci agora o nome. Fazia Ressonância? isso. Isso. E aí perceberam isso. Então, o que que isso é importante para a Deixa gente? eu só fazer uma colocação. Vai lá, Felipe. É legal, o pessoal que está ouvindo, entender assim, o ser humano, ele já sabe disso há muito tempo. E a ciência consegue comprovar hoje, porque a gente chegou no nível tecnológico de imagem. Então, a ressonância computadorizada Magnética, é essa justamente para magnética. isso, né? Ela consegue pegar a mente humana, o cérebro, né? E ver Cérebro, qual região está com mais atividade cerebral. E aí, o que que isso vai liberando? Então, a gente consegue minuciosamente estudar isso com mais afinco.
e entender os comportamentos humanos, o que vai acontecer dentro do seu próprio sistema para que você tenha um determinado comportamento. Então, isso é importante ressaltar, porque isso só foi permitido há pouco tempo, né? Por mais que a gente soubesse que ser generoso é importante, que faz bem, etc. Se é que a gente Agora, soubesse, eu acho você tão bondoso, tão generoso. Você, você é um cara generoso, por isso que eu te amo, Felipe. Pô, você dizer que o ser humano obrigado. não sabe disso. 80% da humanidade não quer nem saber disso. Não, Nem sim, mas sabe. Tá assim, tonto. a São as gente sabe zebrinhas. porque é o que eu falei no início. Quem busca mais conhecimento vai Ah, ver sim. que isso, os filósofos lá de antes de Cristo falavam, né? E a partir do momento que eu tenho seguido ou sigo a minha vida de forma mais consciente, eu começo a entender e estar ligado a essas questões. E é importante a gente entender que a ciência ela vem para reforçar e não ter quase escapatória do que já se entendia lá atrás, né? Do que as A pessoas, ou ciência, pelo menos algumas Felipe, essa gerações coisa que você falou é falavam. engraçado, porque a ciência é a maneira de deixar a ciência surpreendida. A vida é muito interessante porque o cientista ele é para ser surpreendido, desafiado. E não, mas, porra, por que o cara tá rindo? Porra, porque ele dá, o cara não tem nada, essa viúva deu óbito, tá feliz, porra, ela devia levar 5 de mais 5 para levar 10 pães. Por que ela faz? Aí o cientista não entende e vai fazer isso e fica surpreso com que o tamanho das coisas inconscientes que a gente tem que a gente não acessou ainda. Esse é o dever da ciência. É descobrir o que está inconsciente. E dar para a gente uma qualidade de vida melhor, né? Isso que vocês estão Sim, ouvindo é de muita importância. O Felipe ressaltou aí para, né, elucidar o que eu estava falando, é muito importante. Felipe, você concluiu que eu também quero te ouvir, pô. Vamos lá. não, então, aí é só para mostrar que Uhum. a ciência, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo ciência, religião e falam que tem briga, etc. Não, a ciência ela está a favor da vida e a favor da existência. A ideia é ela procurar meios, provas e respostas até a segunda página, onde facilite a vida do ser humano, onde promova esse maior bem-estar. Da mesma forma como a gente bate muito aqui na tecla, né, do autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu começo a praticar o meu autoconhecimento, ou pelo menos começo a entender por que que eu tenho que ser generoso, o que que acontece dentro. Por isso que eu falei, você não precisa ser, mas se você for lá no início, você vai ter uma vida mais feliz, você vai estar mais satisfeito. E aí, o ponto que eu queria trazer que é o que você tocou aí rapidamente, mas que é o que eu ia trazer como minha segunda fala, era sobre ser generoso com você. Você que está ouvindo aí, você está sendo generoso com você? Esse é o ponto principal. Tudo precisa começar dentro da gente. Por isso que a gente fala, reforça o autoconhecimento. Eu falo do conhecimento e falo do autoconhecimento. Os dois são importantes. Conhecimento é o que está fora, a gente traz para dentro, potencializa isso. E o que está dentro, a gente transborda isso e potencializa fora. E o importante é saber, você está sendo generoso com você? E aí, Firmino, eu concordo com você que a maioria das pessoas não vão ser generosas com as outras porque elas não são com elas. Em alguns momentos da minha vida, eu deixei de ser generoso comigo, porque dependendo do tipo de criação, ou do momento de vida que você passa, ou de um contexto que você está absorvendo de uma cultura ou de um ambiente que você está inserido, você está sendo altamente exigente com você. E você, na verdade, aí vem até o sentimento de culpa, né? Que a gente pode fazer a roda, como você falou. E isso vai, na verdade, deteriorando a tua energia, né? Vai sugando as energias da sua alma, do seu espírito. E aí teu espírito fica assim, ó, bem pequenininho. E você não tem mais a tua energia vital. Por quê? E aí, como é que você, se você não tem sua energia vital, como é que você vai ter energia para dar, ser generoso com o outro, né? Então, muitas vezes a gente observar e aí, Felipe, como é que eu posso fazer isso? Você deve estar se perguntando, né? Ah, mas como é que eu faço então para ser mais generoso comigo?
Primeiro, observa seus pensamentos, seu diálogo interno. O que que Uhum. você tem falado para você mesmo? Esse é o ponto principal. A partir do momento que você começa a mudar, a mexer, a melhorar, a escrever, a anotar, ver o que que pode ser transformado ou é, melhorado, quais são os pontos que você pode melhorar dentro de você, desse seu diálogo interno, você começa a mudar a sua visão de mundo, a sua visão de você mesmo, para depois você ter um novo mundo. E esse novo mundo não é nada místico, nem nada, é uma nova percepção que você vai ter, que até então você não tinha, e que você vai colocar isso agora, vai testar e validar. E aí, a partir do momento que você testa, valida, você vê que tem resultado, você absorve isso. Porque é isso que o Firmino trouxe da questão fisiológica. Você não precisa do retorno do outro. Só de você fazer, você já vai ter o benefício, né? Então, assim, e o mais importante, a sociedade ela é estimulada muito a dopamina. Então, você dá para receber e você fica nesse estímulo. Se você se desapegar um pouquinho da dopamina, desse sentimento desse hormônio da recompensa, você consegue ter o efeito da generosidade de uma forma mais genuína, mais impactante. Porque você está fazendo o bem por fazer o bem, e isso já basta, né? Então era isso que eu queria trazer. Faça o bem com você, ouça o seu diálogo interno, ouça a sua mente, veja como você está se tratando, porque como você se trata é como você vai tratar os outros. Tenha certeza disso. É isso aí, Felipe. É interessante essa, ressaltar isso, né? Há uma coisa que eu acho assim que a gente tem um ganho científico, né? Que aí a ciência Acerta só o dizia, microfone, por diziam os favor. grandes pensadores que em determinado momento como se fosse uma pirâmide ou um triângulo, né? Aqui no chão a gente estava, né, de um lado a ciência e o outro não verte, né, o outro a religião, e a gente no meio ali, a vida está ali dentro. A gente vai subindo, e tem um momento eles vão se transformar numa coisa só, vão para um ponto só, que é o ponto que essa vida que está dentro desse triângulo fique melhor, né? E é interessante que evolui, né? A gente tem um atraso muito grande humanístico no planeta atualmente. Mas assim, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu também questiono, porque eu acredito que é uma ilusão de Matrix, para minha visão. Porque o planeta está sacudindo, gente. O planeta. Já saiu do mar, quando você dá aquele mergulho, sai ou da piscina, você fica sacudindo, vai quando você está feliz, ou quando você está irritado, quando você tomou um banho, porra, você está meio puto, vai tomar aquele banho. A Terra está assim, sacudindo, ela está ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo ela está triste. Ela nem está infeliz. Ela está triste porque o investimento que ela fez em nós não teve o resultado. Ela também tem superego. Ele estava falando aí. O superego é uma descoberta do Flávio muito interessante, né? A gente tem realmente uma instância, e ela é complicada, é onde repousa o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa que a gente estava falando agora, que ele promove, né? Você, oh, meu Deus, eu fiz mal, meu Deus, aí você começa, oh, tenho que reparar isso, vou reparar e tal. Aí você começa a ficar mais generoso, e aí você começa a se apropriar da tua ação, e aí você não é mais, aí você, não, eu fiz essa besteira, eu vou resolver. Responsabilização. Mas acontece que o caminho é tão fácil, e você pode ficar escravo do sentimento de culpa, né? E a gente, por isso que eu estava falando com o Felipe, pô, você é generoso. O Felipe é um cara generoso, por isso gosto dele. Mas 80% da humanidade é egoísta. Não porque queira, isso não tá, assim, não é uma condenação, é por ignorância. Por isso a gente defende o autoconhecimento. A ignorância, ela é também
ela tem uma primazia, a ignorância é necessária do que idiotice. Eu estou dizendo, pode parecer. Ela é necessária porque é dela que parte, porra. Quando você pega o barro, aliás, eu estou com um sapinho aqui no meu jardim, eu quero fazer as perninhas dele quebraram. Ele está comigo 20 anos. Como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar até o Felipe, que é arquiteto, algum amigo meu, como é que eu uso o cimento para fazer uma perninha para o meu sapinho, que eu vou pintá-lo. Você percebe que é reconstruir o meu sapinho. Então, a gente pode pensar assim com relação à nossa vida mental, né? Nós temos hoje 80% de pessoas. Eu mesmo, eu diria para vocês que nos anos 80 foi quando eu comecei a minha análise. Até ali eu era meio perdidão. Eu tinha essa coisa dentro de mim. Tinha um cara aqui, a minha boneca, eu costumo usar a boneca russa como exemplo, porque eu vejo níveis de consciência, gente me brigando. Né? Que era legal aqui, mas ao mesmo tempo, aquele cara, no caso do Poderoso Chefão, aqui eu batizo, ali eu mato. A gente tem isso dentro da gente. Daí a importância de você se conhecer. Aí eu posso decidir, pô, eu tô com uma raiva, filho da mãe, filho, vou chutar a cara. Não, não vou chutar a cara, eu tô puto porque ele não fez o que eu quis. Porra, depois passa, depois a gente vê, depois, porra, não, o Felipe é muito legal, só tem me feito tanta coisa boa. Aí eu tenho como lidar com isso, quando eu conheço isso. Então, o que que acontece? Quando o sentimento de culpa, ele pode ficar permanente. Você que está me ouvindo pode ter um sentimento de culpa permanente. Aí você pode maquiar a generosidade, que é uma outra coisa muito interessante. Essa descoberta foi em grafite com o meu paciente, um paciente meu, que eu trato já há alguns anos, meu amigo, se ele estiver me ouvindo, certamente não. Não vou nem citar teu nome para não pegar mal. Mas, assim, se ele me autorizasse, eu diria. Ele é tão cara de pau como eu diria. Mas ele está sabendo o que eu estou falando. Nós criamos, nós dois, quando eu estava interpretando, então, ele falou, então eu sou a Gradulina. Ele disse para mim. Eu disse, Rádio, você é. Aí nós inventamos esse agradulino. Há uma diferença entre generoso e agradulino. O que é o agradulino que a gente descobriu numa sessão, né, meu paciente? O agradulino é aquele cara chato. Aliás, empresas, escuta aí na empresa, você, cuidado com isso. Né? E das relações também, afetivas, conjugais. O agradulino, ele é uma base para as relações tóxicas. Porque ele, assim, ele se obriga a ser generoso. Eu tenho que ajudar essa pessoa. Aquele cara. O que você quer? A gente poderia chamar de puxa-saco, né? Que é até um termo meio chato, mas é o que se chama. Aquele cara que, por você vai pegar o copo, ele já pegou e passou o copo para você. Ele tem uma culpa muito grande. Então, essa não é generosidade. Essa é uma pseudo-generosidade. Que é muito comum, assim, pô, fulano doou não sei quanto, artista tal, doou, e está doando, e aparece na mídia, faz televisão, ela fez doação tal, bababá. Isso é pseudo-generosidade. Isso é dado que te sobra. Isso não é generosidade. Ela tem uma outra característica, ela dá aquilo que é seu, que ninguém te pediu, o cara não está pedindo, que você viu que ele precisa, você dá porque você quer, nem quer saber se ele vai dizer muito obrigado. Tem gente que exige muito obrigado. Pô, nem agradeceu. Eu cansei de ouvir isso, vejo aí. Pô, nem agradece. Essa hora você não fez generosidade, cara. Isso é Ô, verniz. a gente está Oi? chegando já no. Já tá. Falta 2 minutinhos aí para a gente encerrar. Diga. É importante, só para colocar isso aí, quando você quer criar uma cultura onde as pessoas sejam generosas, é importante você solicitar o obrigado, você exercitar esse exercício da pessoa ofertar os melhores recursos dela. E quando você não tem isso em casa, foi o que o Firmino trouxe lá atrás. Se você não tem amor, se você não tem isso, e não adianta Hum. só você dar, você tem que mostrar para o outro que você está dando, para ele também dar, para ele mostrar que ele tem Isso isso, que é importante, agir isso é assim, bom, Felipe. Isso é bom, isso é né? E aí bom. você Mas cria é essa engraçado cultura. isso, Felipe. Essa coisa do obrigado é muito engraçado. Porque obrigado é até engraçado. Obrigado. Né? Eu tenho uma questão com obrigado, desde menino. Eu tive uma família, eu já falo, todo mundo conhece minha família, né? Maria e Joaquim. Vaqueiro, operário e costureira, lavadeira.
E eu aí estava conversando outro dia com a minha irmã, está pensando em universidade, e tinha uma. Naquela época você não via muita gente na rua, né, assim, pedindo coisa, mas tinha gente passando fome. Meu pai e minha mãe faziam sempre uma marmitinha, né? Marmitinha na lata, quem do meu tempo conhece. Existia uma lata de gordura de coco. Hoje não tem mais, não vejo mais isso, mas tinha. Ela enchia aquela lata de gordura de coco para dar alimento a uma pessoa que andava na vizinhança que não tinha o que comer. Eu aprendi isso dentro de casa, eu vi isso, esse filho É falou, e, pô, isso. falei, porra, eu lembro desse cacete. Porra, eu detesto essa canjiquinha, que eu não gostei de canjiquinha, eu gostava de arroz. Às vezes não tinha arroz, não tinha canjiquinha. Porra, às vezes eu sempre fui chato. Eu era o príncipe da família, né? Se tinha um frango, o peito de frango era meu. Onde tinha um jogo, quando meus irmãos estavam muito mexidos. Não, eu fui tratado como príncipe, porra. Talvez tenha me prejudicado narcisicamente. E eu olhei assim, pô, mamãe vai dividir. Ela dava uma coxinha da. Que era muita gente na minha casa. Era eu, meu irmão, minha irmã e 5 tios, porra. Mas ela fazia aquela marmita. Minha irmã me contava agora. Que até minha irmã, minha mãe faleceu em 80 não, em 2010, 2011, graças a Deus, ela levou um tombo e tal. Mas minha mãe me contava que até então minha mãe fazia a mesma coisa. Tinha uma senhora lá minha mãe me contando essa semana, eu me lembrei disso que você falou aí, dessa coisa, prender em casa. Que a minha mãe fazia ainda para essa outra senhora. Meio-dia, a dona batia lá, a mamãe estava com lá uma vasilha, ela sentava e comia. E mamãe nunca foi rica, né? Assim, aliás, a minha mãe é super rica, estou falando uma besteira. Que a riqueza é de uma outra ordem, que é uma outra coisa que é comprovado, né? Cientificamente. E quanto mais. E está comprovado pelos grandes caras aí, gente rica, grandes empresários que são solidários, como a riqueza deles cresce. Um cara, você tem uma empresa, você monta um negócio, e você vai contratar algumas pessoas, um arquiteto para ajudar, não sei o quê, fazer alguma coisa, dependendo, ou um psicólogo para fazer o RH, ou uma fisioterapeuta para fazer não sei o quê lá, para não sei qual tipo. Você vai, ó, já tem 3, 4, ou um médico para fazer o exame médico lá, né, de admissão. Olha só, 4 caras. Quando você investe nessas pessoas, você está sendo solidário, cara. Você chama essas pessoas para trabalhar. E solidário, você vai para. Você dá tempo, que está recém-formada e que alguém não daria. Isso é generosidade. E a tendência, se as pessoas crescerem, a tua empresa, ó, crescer. Isso que o Felipe falou é importantíssimo na capacidade da generosidade ligada à compaixão e à gratidão. A pessoa fica tão feliz quando alguém te dá uma coisa, fica tão feliz. Eu estava fazendo uma. O Felipe sabe disso, estava fazendo uma arrumação aqui na minha casa. Na entrada da minha casa tinha uma grama lá fora. Eu quis fazer um cimento e botar uns quadradinhos. Um quadradinho com grama. O meu vizinho me deu umas gramas que ele estava gramando. Eu falei, porra, eu ia comprar, cara. Eu não sei o que eu faço com ele. O que eu faço? Eu aí começo ajudar outras pessoas. Então, a generosidade é isso. Ela planta para você a prosperidade, por isso é uma fonte inesgotável de riqueza, como a gente disse, e traz felicidade. Esperamos que tenhamos ajudado vocês. Obrigado pela atenção, muita luz. Obrigado ao Evandro e a Sônia, a todos os nossos colegas da Rede Cuda. Felipe, tá aquele. Obrigado. Namastê. Até o Ah, mas próximo encontro.